Bem-vindo ao Crédito Rural em 20 minutos. Eu sou a Ana. E eu sou o Daniel. Episódio 3 e a gente fecha a base do capítulo 2 do Manual de Crédito Rural. Hoje tem 4 assuntos: como se calcula a taxa de juros do crédito rural, como se calcula a taxa dos fundos constitucionais, as regras de utilização do dinheiro e as regras de reembolso e prorrogação. Daniel, vou ser honesta. Quando eu abri a seção da metodologia de cálculo das taxas e vi fórmula com expoente, eu quase pulei. E é exatamente essa reação que a prova aproveita. Mas eu vou te propor um acordo: a gente não decora a fórmula, a gente entende o que cada peça faz, porque a questão quase nunca pede o cálculo. Ela pede quem define o que é fixo, o que varia e a partir de quando vale. Fechado, então começa pela pergunta básica: por que existe uma metodologia de cálculo de taxa no crédito rural? Porque no crédito rural, com recursos controlados, a taxa não é livre. Quem define é o Conselho Monetário Nacional. Só que definir um número fixo para um país inteiro por vários anos é perigoso. Se a inflação sobe, o banco perde. Se a inflação cai, o produtor perde. Então o Conselho criou uma fórmula que separa o que é juro real do que é correção monetária. E é daí que vem a taxa prefixada e a taxa pós-fixada. Exatamente. As duas modalidades se chamam taxas de juros do crédito rural. Na prefixada, o produtor sabe hoje qual será a taxa até o fim. Na pós-fixada, uma parte da taxa é fixa e a outra acompanha a inflação. Quem escolhe? O tomador, e esse é ponto de prova: quando a linha tiver as duas modalidades disponíveis, cabe ao tomador optar no ato da contratação. Não é o banco que escolhe. E depois de contratado, dá para mudar. Não, e tem mais: os fatores usados no contrato permanecem constantes durante toda a vigência da operação. Isso vale para o fator de programa, o fator de ajuste, a taxa de juros de referência e o fator de inflação implícita. Uma vez fechado, congelou. Vamos às peças. O que é o fator de atualização monetária? É a peça que carrega a inflação e ele é referenciado na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Ele é apurado por dia útil de vigência, usando as variações do primeiro e do segundo mês anteriores ao mês de referência. É o coração da taxa pós-fixada. E o fator de inflação implícita? Esse é mais sutil. Ele existe para tornar a taxa prefixada comparável com a pós-fixada. Ele é calculado a partir das taxas de mercado dos títulos prefixados do Tesouro no vértice de 5 anos, apuradas nos meses de fevereiro, março e abril de cada ano. Na prática, ele traduz a expectativa de inflação embutida no mercado para dentro da fórmula. E o fator de programas? Esse é o botão de política pública. É um número definido em resolução do Conselho Monetário Nacional que faz a taxa final subir ou descer conforme a taxa efetiva que se quer entregar naquele programa. Existe uma tabela que liga cada taxa efetiva a um fator. Por exemplo, uma taxa efetiva de 2% ao ano tem fator negativo, enquanto uma taxa efetiva de 12,5% tem fator positivo próximo de 0,86. Então, quanto mais subsidiada a linha, mais negativo o fator. Essa é a leitura certa. O fator negativo é o subsídio aparecendo dentro da fórmula. Tem ainda o fator de ajuste, que também é definido por resolução, e na ausência de resolução vale zero para todas as operações. Você consegue dar uma noção da tabela de fatores. Consigo, e ela ajuda a fixar a ideia. A tabela liga taxa efetiva anual a fator de programa. 1,5% tem fator negativo de aproximadamente 0,49, 2% negativo de 0,43, 5% negativo de 0,06, 7,5% já vira positivo, 0,24, 9% 0,43, 11,5% 0,73 e 12,5% 0,86. Dá para ver a linha do subsídio cruzando o zero. Exatamente entre 5 e 7,5%. Abaixo disso, o programa está entregando taxa abaixo do custo de referência e o fator fica negativo. Você não precisa decorar a tabela inteira, mas precisa saber ler o sinal. E a taxa referencial, a velha TR, ainda aparece.
Aparece usada conforme a regulamentação do mercado financeiro, e tem um ponto de liberdade contratual que é fácil de errar. A época e a forma de cálculo da parcela fixa de juros são de livre convenção entre as partes. A metodologia define o tamanho da taxa, não o calendário de cobrança dos juros. E de onde sai a taxa de juros de referência da fórmula? Ela é calculada e divulgada em maio e vigora de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte. Repare que o calendário dela é exatamente o ano agrícola, aquele mesmo recorte que a gente viu no episódio 2. O Banco Central divulga o fator de inflação implícita no último dia útil de abril, para a mesma vigência. Tem uma restrição que eu vi ali sobre poupança rural. E é ótima para a questão. A taxa pós-fixada não se aplica a operações com recursos da poupança rural. Se a fonte é poupança rural, a taxa é prefixada. Agora a segunda metodologia, a dos fundos constitucionais. Essa é a seção 24A e ela vale para o Fundo do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. A estrutura da fórmula é parecida, com fator de atualização monetária, fator de inflação implícita, fator de programa e fator de ajuste. Mas ela tem 2 ingredientes exclusivos. Quais? O bônus de adimplência e o coeficiente de desequilíbrio regional. O coeficiente de desequilíbrio regional é um número que reflete a diferença de desenvolvimento entre as regiões, definido em lei, e usa-se o mais recente divulgado antes do início de cada ano agrícola. E o bônus de adimplência? Esse é o que mais cai porque tem números. Ele é condicionado ao pagamento da parcela até a data do vencimento, e ele varia por faixa de receita bruta agropecuária anual. Para receita de até R$ 4.800.000, o bônus é 0,85. De 4.800.000 até 16 milhões, também 0,85. Acima de 16 milhões e até 90 milhões, 0,90. Acima de 90 milhões, 0,95. E nos demais casos, um inteiro. Traduzindo, quanto menor o produtor, maior o desconto. Isso, multiplicar por 0,85 é reduzir a taxa em 15%. Multiplicar por um inteiro é não ter desconto nenhum. E existe uma penalidade dura. No desvio de aplicação, o mutuário perde todo e qualquer benefício, com destaque para o bônus de adimplência, sem prejuízo das medidas judiciais. Tem 2 regras finais dessa seção que eu quero confirmar. A primeira, o Pronaf com recursos dos fundos constitucionais, não usa essa metodologia. Ele segue a metodologia geral da seção anterior. Encargos e bônus dos fundos constitucionais não se aplicam ao Pronaf. A segunda, se a taxa pós-fixada dos fundos resultar negativa por causa do fator de atualização monetária, ela é considerada igual a 0 para o cálculo daquele mês. Vamos para a terceira seção, utilização, como o dinheiro sai do banco. A liberação é direta ao mutuário, de uma só vez ou em parcelas, sempre em conta de depósito, conforme as necessidades do empreendimento e o cronograma de aquisições e serviços. E no custeio com recursos controlados. A regra é liberar em parcelas, conforme o cronograma de pagamento. Mas existe uma exceção com 2 gatilhos e é questão certa. Admite-se parcela única, a critério do banco, quando o financiamento tiver prazo de reembolso de até 180 dias ou valor contratado de até R$ 20.000. Agora a conta vinculada, que eu vejo citada o tempo todo. A conta vinculada é obrigatória para cada crédito, com uma única exceção, o desconto. Todas as utilizações, despesas e reembolsos são registrados nela, mesmo quando o dinheiro é transferido para a conta de depósitos do produtor. E se a operação tiver parcelas com encargos diferentes, cada grupo vai para uma conta vinculada distinta. E para transferir da conta vinculada para a conta de depósitos. 4 condições ao mesmo tempo. Tem que estar previsto no instrumento, tem que ocorrer na época ajustada. Não pode haver disponibilidade ociosa, ou seja, não se transfere dinheiro para ficar parado. E o banco tem que disponibilizar meio de livre movimentação ao produtor. O banco pode segurar uma liberação. Não por conta própria. O manual é explícito. A instituição não pode retardar liberações por omissão de sua alçada ou da assistência técnica. Em compensação, as utilizações podem ser antecipadas ou adiadas quando houver conveniência justificada.
A diferença é entre atraso por desorganização, que é vedado, e ajuste técnico do cronograma, que é permitido. E quando o crédito tem mais de um emitente? Ele pode ser utilizado por qualquer um deles individualmente, salvo se o instrumento disser o contrário. Isso resolve a vida de condomínios e de casais que assinam juntos, sem exigir presença de todos a cada saque. Tem um ponto sobre gastos que o produtor já fez antes. E esse é sutil, presta atenção. A liberação para cobrir gastos já realizados com recursos próprios não configura recuperação de capital investido se, cumulativamente, os itens integrarem o orçamento que embasou a concessão e os gastos tiverem sido realizados depois da apresentação da proposta. Ou seja, o marco temporal é a proposta. Sempre a proposta. É a mesma lógica da nota fiscal do gado que a gente viu no episódio 2. Antes da proposta é recuperação de capital e é vedado. Depois da proposta é apenas antecipação do próprio produtor e pode ser reembolsado. E tem aquela regra dos insumos comprados antes. Tem, e ela é uma exceção específica com prazo. Admite-se liberar parcelas relativas a fertilizantes, corretivos, defensivos, mudas e sementes fiscalizadas ou certificadas, ou ainda rações, suplementos e medicamentos na pecuária, que tenham sido adquiridos até 180 dias antes da formalização do crédito, desde que comprovados por nota fiscal e compatíveis com o empreendimento. E como se comprova o uso do dinheiro? O produtor retém os comprovantes de aquisição de insumos e de pagamento de mão de obra e apresenta quando solicitado. Mas para bens duráveis o prazo é ativo. Ele tem que entregar em 30 dias, contados da liberação, os documentos comprobatórios da aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e animais. E no Pronaf? Dispensa-se a comprovação de insumos de produção própria e de mão de obra própria da unidade familiar, desde que isso esteja previsto no projeto ou na proposta. E se houver desvio? O mutuário fica sujeito à reposição com as sanções pecuniárias pactuadas contadas desde a data da liberação. Não é desde a descoberta, é desde a liberação. Vamos para a última seção do episódio, reembolso. E essa aqui eu sei que é a que mais aparece na vida real. É a mais viva de todas. A regra de ouro é: o prazo e o cronograma são definidos pela capacidade de pagamento e os vencimentos devem coincidir com as épocas normais de obtenção dos rendimentos. Você não fixa vencimento em janeiro se a lavoura só entra caixa em maio. E carência, como se define? Carência é o período em que o beneficiário fica desobrigado de amortizar, seja por falta de rendimentos, seja por recomendação técnica de aplicar os rendimentos no próprio empreendimento. E tem uma regra de soma que cai: a carência mais o período de reembolso não podem ultrapassar o prazo máximo do crédito. A carência mora dentro do prazo, não se soma a ele. Agora a prorrogação, quais são as hipóteses? São 4 e vale a pena guardar as 4. Primeira, dificuldade de comercialização dos produtos. Segunda, frustração de safras por fatores adversos. Terceira, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. E quarta, dificuldade no fluxo de caixa por impacto acumulado de perdas de safra em safras anteriores, que aumentem o endividamento e impossibilitem o reembolso integral. A quarta parece recente. É a mais nova e a mais exigente. Nela, o banco precisa analisar o conjunto das atividades e a capacidade econômica do produtor, inclusive bens comercializáveis e recursos vindos de outras atividades, e olhar também as parcelas que vencem dentro do prazo da renegociação. E o que a prorrogação exige em qualquer hipótese? 3 coisas juntas: solicitação do mutuário, comprovação de dificuldade temporária e atestação pelo banco da necessidade e da capacidade de pagamento. E ela é feita aos mesmos encargos pactuados, o que é importante porque prorrogar não é sinônimo de encarecer. Onde a prorrogação não se aplica? Em créditos de comercialização sujeitos às normas da política de garantia de preços mínimos e em financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento. E tem uma regra específica para operações equalizadas pelo Tesouro Nacional.
Nesses casos, a operação precisa ser previamente reclassificada para uma fonte não equalizável. Por que essa reclassificação? Porque a equalização é subvenção pública com prazo e orçamento definidos. Se o prazo da operação estica, o Tesouro pagaria subvenção por um período que não foi orçado. Então tira-se a operação do regime equalizado antes de prorrogar. É a lógica fiscal por trás de uma regra que parece burocrática. Tem também aquela regra do estoque na cooperativa. Tem e é curta e cai. Estoques de bens não entregues aos cooperados pela cooperativa não são causa de prorrogação. E quando a operação já está em curso irregular? O banco pode renegociar a operação em curso irregular, exceto quando a irregularidade for desvio de finalidade. E se renegociar, a operação tem que ser reclassificada para fonte de recursos não controlados e não pode ser computada para cumprimento de nenhum direcionamento. Ou seja, ela sai do jogo das exigibilidades. Exatamente. O banco pode salvar o crédito, mas não pode contar aquilo como cumprimento de obrigação regulatória. E as operações que passaram pelo Proagro? Aí temos uma regra objetiva com prazo. O custeio pendente de providências administrativas no Proagro deve ser prorrogado por até 180 dias contados do vencimento, desde que a operação esteja em curso normal e a comunicação de perdas e o eventual recurso à comissão especial tenham sido apresentados no prazo. E aquele limite de 8% que eu vi citado? Esse aparece nas renegociações de custeio equalizado, tanto no Pronamp quanto para os demais produtores, quando não há possibilidade de reclassificação. A prorrogação fica limitada, por instituição financeira, a até 8% do saldo das parcelas de custeio equalizado com vencimento no ano. Dentro desse limite, até 100% do saldo devido no ano pode ser prorrogado por até 36 meses. E os prazos do pedido? O mutuário deve solicitar até a data prevista para o pagamento, e a formalização deve ocorrer em até 30 dias após o vencimento. O pedido tem que vir com informações técnicas sobre a situação, a intensidade do evento, o percentual de redução de renda e o tempo estimado de retorno ao patamar previsto. E quem tem preferência quando o banco precisa distribuir esse limite? A norma manda atendimento prioritário aos produtores com maior dificuldade. Não é ordem de chegada, é grau de necessidade. E nas operações com recursos equalizados repassados, o controle e a informação à Secretaria do Tesouro Nacional cabem aos bancos públicos federais, quando o repasse é para a cooperativa de crédito, ou ao Banco de Desenvolvimento, quando o repasse é para a instituição credenciada. Tem uma regra curiosa sobre fundos de fomento aqui. Curiosa e reveladora. Se a parcela já foi recolhida ao Tesouro, a prorrogação dela corre por conta de recursos próprios da instituição financeira. Ou seja, o banco pode prorrogar, mas quem financia o alongamento é ele mesmo, não o fundo. Isso explica por que prorrogação em fonte de fomento é sempre mais difícil de conseguir. E o atraso quando acontece? O atraso em obrigação pecuniária gera as sanções nas bases pactuadas, contadas desde o inadimplemento. E lembre do episódio anterior, quando a sanção é devida pela instituição, o padrão é taxa referencial mais 24% ao ano. E se o produtor perder o prazo? Ainda existe a via da renegociação de operação em curso irregular, que a gente acabou de ver com a reclassificação obrigatória para fonte não controlada. Só que aí ele perde as condições favorecidas. É a diferença entre pedir antes e pedir depois. Antes do fecho, as armadilhas desse episódio. 3 de novo, a primeira é somar carência com prazo de reembolso. A carência está dentro do prazo máximo, não em cima dele. Quando você ler que uma linha tem até 8 anos, incluídos até 2 de carência, isso significa 2 de carência mais 6 de amortização e não 10 anos. Segunda, Achar que o banco escolhe entre taxa prefixada e pós-fixada. Quem escolhe é o tomador no ato da contratação, quando a linha oferece as duas, e escolhido, os fatores ficam congelados até o fim da operação. e a terceira, Achar que prorrogar significa piorar as condições. A prorrogação é feita aos mesmos encargos pactuados.
O que muda é a fonte de recursos em algumas situações, como na operação equalizada, que precisa ser reclassificada antes, ou na operação em curso irregular, que sai para a fonte não controlada. Encargo e fonte são coisas diferentes e a prova adora trocar uma pela outra. Tem uma quarta que eu queria confirmar. A regra dos R$ 20.000 é sobre o que mesmo? Sobre a forma de liberação, não sobre limite de crédito. Custeio com recursos controlados sai em parcelas. A exceção que permite parcela única é prazo de reembolso de até 180 dias ou valor contratado de até R$ 20.000. Não confunda com limite de financiamento, que é assunto do capítulo 7. Perfeito, fecha para mim. Primeiro, a taxa do crédito rural tem duas modalidades e quem escolhe é o tomador no ato da contratação. Segundo, os fatores da fórmula ficam constantes durante toda a vigência e a taxa pós-fixada não vale para a poupança rural. Terceiro, nos fundos constitucionais entram o bônus de adimplência, que vai de 0,85 a 1 inteiro conforme a receita, e o coeficiente de desequilíbrio regional, e nada disso se aplica ao Pronaf. Quarto, conta vinculada é obrigatória, exceto no desconto, e o custeio controlado sai em parcelas, salvo prazo de até 180 dias ou valor de até R$ 20.000. Quinto, o marco de tudo que envolve gasto anterior é a data da proposta, com a exceção dos insumos comprados até 180 dias antes. Sexto, 30 dias para entregar documento de bem adquirido. Sétimo, 4 hipóteses de prorrogação, sempre com solicitação do mutuário, comprovação de dificuldade temporária e atestação do banco, mantidos os encargos. E com isso a gente fecha os 3 primeiros módulos. Fecha a base. Daqui para frente tudo fica mais concreto. O próximo bloco natural é fiscalização, desclassificação e impedimentos socioambientais, e depois o capítulo 3, com as 4 modalidades de operação. Mas quem entendeu esses 3 episódios já tem o alicerce. Bons estudos e até a próxima!